dia, boa tarde, boa noite. Que a graça e a paz do nosso poderoso Deus e Pai e também do seu Filho, Jesus, esteja sobre cada um de nós, hoje e sempre. Que as bênçãos e o amor de Deus possam sempre superabundar em nossas vidas. Agradecemos a todos vocês que têm nos assistido, que também têm deixado o seu like, que têm compartilhado esses nossos vídeos. Isso para nós nos ajuda muitíssimo. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, aproveite, vai ali embaixo e se inscreva no nosso canal, tá? Ative também ali o sininho para que você possa receber as notificações e, se possível, também deixe o seu like. Isso ajuda o YouTube a reconhecer o nosso trabalho como um material importante e de maneira que venha a divulgar para outras pessoas tomarem também o mesmo conhecimento. Mais uma vez, eu quero esclarecer a todos que a nossa intenção aqui neste canal não é, nem nunca foi fazer com que você perca a sua fé em sua denominação religiosa, no seu pastor, no seu ancião, no seu presbítero ou até mesmo no seu profeta. De maneira nenhuma. Não. Não, o nosso único interesse e exclusivo é trazer a você os fatos e os documentos que comprovam os tais fatos que nós estamos mostrando. Há quem pense que pelo fato de nós mostrarmos os documentos e o que fazemos, por que fazemos isso, eles alegam que a gente faz isso porque nós sentimos ódio, por exemplo, por Ellen White. Mas isso não tem o menor fundamento e nem o menor cabimento. Na verdade, o que nós fazemos aqui é o mesmo trabalho que um repórter faz quando ele vai atrás de informações sobre determinados fatos, comprovando aquilo que se está falando através dos documentos. De igual modo, é o que nós fazemos aqui. Simples assim. Então, aquilo que nós falamos a respeito de Ellen White, nós não falamos por achismo, de maneira nenhuma. Nós falamos e provamos com os documentos, para que nada possa ficar dentro do achismo, mas tudo dentro da verdade e da certeza. Pedimos desculpas também aos nossos queridos amigos e ouvintes pela demora que nós estamos tendo para postar novos vídeos. Infelizmente, nós temos nossos compromissos e nem sempre nós conseguimos dedicar o tempo necessário para poder preparar um vídeo, pois cada vídeo requer de nós um tempo muito grande, já que dá muito trabalho para a gente poder formatar a informação que a gente encontrou, buscar os documentos, montar os slides, buscar as informações corretas, fazer uma investigação, etc. Então, temos tido dificuldade de tempo, por isso temos demorado muito para conseguirmos postar aí os vídeos. Deveremos em breve estar contando com a ajuda de um amigo que vai estar nos auxiliando na preparação aí desses vídeos. Se tudo der certo, logo ele estará conosco. Nos últimos 2 vídeos, nós trouxemos a você as informações mostrando de forma documental que Ellen White tinha perfeita consciência sobre o que era realmente plágio e também que ela plagiou de forma consciente e os problemas ocorridos no livro O Grande Conflito, sobre como que ele foi construído e como que ele foi plagiado. Hoje nós vamos mostrar a você um pouco da história do livro O Desejado de Todas as Nações. Acompanhe conosco. Em 1980, o pastor Dr. Walter Rea escreveu um livro chamado The White Lie, ou conhecido como, traduzido para o português, como A Mentira Branca, onde ele mostrou ali os plágios cometidos por Ellen White em seus principais livros, os tais que são conhecidos como Espírito de Profecia. Que espírito de profecia nada tem, apenas o nome. Receberam esse nome porque no passado ela havia escrito uma coleção com 4 volumes chamado Espírito de Profecia. E como ela usou esses 4 volumes como base para a construção desses livros, como O Grande Conflito, Patriarcas e Profetas, Profetas e Reis, enfim, aí esses livros passaram a ser chamados, esses 5 livros aí que são os principais, passaram a ser chamados pela igreja, por ela e pelos membros da Igreja Adventista como Espírito de Profecia. Vamos falar um pouco sobre os problemas observados no livro Desejado de Todas as Nações. Olha, são muitos os detalhes a respeito deste assunto e, portanto, nós sinceramente recomendamos que você, nosso ouvinte, leia o livro do Dr. Walter Rea. Por quê? Lá ele descreve com riqueza de detalhes e traz maiores informações. Mas vamos lá para um resumo dos fatos.
O livro Desejado de Todas as Nações, vamos simplesmente chamar de Desejado para simplificar a nossa fala, tá bom? Assim como o livro Grande Conflito, o Desejado também teve como seu predecessor os 4 volumes do livro Espírito de Profecia. Muitos problemas teriam sido evitados em relação a este livro de Ellen White, que é considerado a sua obra-prima, se ela tivesse tido o simples cuidado de dar os devidos créditos aos autores dos quais ela se utilizou para copiar material quando na formatação deste livro. Na Conferência Geral de 1919, houve uma reunião com pastores e professores eruditos, professores esses da Andrews University da época, para tratar sobre os livros de Ellen White. Sob a presidência do pastor Daniels, que foi amigo pessoal de Ellen White, durante a reunião, ele fez a seguinte declaração que foi registrada. Acompanhe comigo. Na Austrália, eu vi o Desejado de Todas as Nações sendo escrito e vi a reescrita de capítulos, alguns deles reescritos repetidas vezes. Eu vi isso e quando conversei com a irmã Marian Davis, que era uma das secretárias de Ellen White, sobre isso, eu lhe disse que tive que me adequar a essas coisas e começar a resolver as coisas sobre o espírito de profecia. Se estas falsas posições nunca tivessem sido tomadas, a coisa seria muito mais clara do que é hoje. O que foi acusado de plágio teria sido simplificado e eu acredito que os homens teriam sido salvos para a causa se desde o início tivéssemos entendido essa coisa como deveria ter sido. Com estas falsas opiniões sustentadas, enfrentamos dificuldades para nos endireitarmos. Não enfrentaremos estas dificuldades recorrendo a uma falsa alegação. Está aí o que o pastor Daniels, que foi presidente da Conferência Geral durante muitos anos, falou a respeito dos plágios em relação ao material de Ellen White. Esses arquivos desta conferência ficou guardada no cofre da Conferência Geral por mais de 50 anos, até que na década de 70 foi descoberto este material armazenado lá dentro. E foi quando este material então veio a público e foi publicado na íntegra na revista Spectrum, em maio de 1979. No caso deste pedaço que nos interessou, na página 51. Você observou o que o presidente Daniels sabia dos problemas de plágio de Ellen White em 1919? Isso foi falado em uma reunião onde estava presente a liderança da Igreja Adventista. Logo, já naquela época, era de conhecimento de toda a elite da liderança da Igreja Adventista a respeito deste problema. É interessante observar ainda que o presidente da Conferência Geral, Neil Wilson, ele foi presidente entre 1979 e 1990. Ele foi o pai do atual presidente da Conferência Geral. Naquela época, ele publicou um artigo na Adventist Review, ou conhecida como Revista Adventista, no mês de março de 1980. Após a emissão de um relatório que foi elaborado por uma comissão designada pela própria Conferência de Glendale, onde ele escreveu o seguinte: o relatório inicial desta comissão, muito competente, indica que, em seus escritos, Ellen White usou fontes mais extensivamente do que até então tínhamos conhecimento ou reconhecíamos. Isso foi publicada na Adventist Review, na página 8, de 20 de março de 1980. Naturalmente, aqui neste artigo, ele procura defender Ellen White, mas ele não consegue esconder e nem fugir do fato daquilo que é a verdade, e está documentada. Além disso, houve uma comissão para analisar o fato, e a tal comissão gerou um relatório comprovando, então, tais informações. É claro que a organização adventista fez de tudo para abafar o caso e manter os seus membros na ignorância, principalmente na região da América Latina, seu maior reduto. Em um outro ponto do mesmo artigo, Neil Wilson ainda admite o seguinte: sempre que reconhecemos semelhanças, devemos também ver as diferenças. Esta é provavelmente a descoberta mais importante que fiz ao longo dos anos, quando penso
em como Ellen White fez uso de fontes existentes. Veja só, quando ele fala como Ellen White fez uso, ele está querendo dizer de uma forma muito sutil que ela, na verdade, plagiou material de outros autores. No mesmo artigo também, na Adventist Review, na página 9, de 20 de março de 1980. Mas que descoberta é essa que Neil Wilson está falando? Bom, esta descoberta que ele fala é devido ao fato de que os artigos que foram publicados nos jornais dessa época, tais como no The Washington Post, Los Angeles Post, e até mesmo foi parar no jornal The Guardian, lá da Inglaterra, conforme nós mostramos em nosso vídeo passado. Por se tratarem de jornais reconhecidos internacionalmente, e isso criou uma situação muito constrangedora para a Igreja Adventista, abalando a estrutura da instituição e também abalando a estrutura de Ellen White como profetisa. E aí, na tentativa de minimizar esta situação, a instituição tomou duas atitudes. Abra um parênteses aqui para lembrar você que no nosso vídeo passado nós comentamos que foi publicado o livro The White Lie, do Dr. Walter Reh, e este livro causou uma sensação na década, mais especificamente no ano de 1980, onde mostrou ali as falácias e Ellen White como uma falsa profetisa. Você pode verificar melhor sobre esse assunto no nosso vídeo passado, onde nós damos maiores informações, riquezas de detalhes e inclusive mostramos o que foi publicado nos jornais da época. E aí, na tentativa então de minimizar estas situações, a organização tomou a decisão de tomar duas atitudes. A primeira destas atitudes foi que, em 1980, a Organização Geral, a Conferência Geral, chamou então o pastor Dr. Fred Feltman, um erudito do Novo Testamento, que era chefe do Departamento de Religião da Pacific Union College, para se ocupar de uma análise em cima do livro O Desejado, fazendo então uma profunda investigação em relação à questão dos plágios encontrados neste livro, cuja denúncia foi feita a partir do livro The White Lie, do Dr. Walter Reh. O Dr. Veltman trabalhou sobre este assunto, em cima do livro Desejado, por um período de 8 anos consecutivos. E o custo para a organização para se obter esse trabalho foi de $500 mil. Após um exame minucioso sobre o assunto, ou sobre a situação de Ellen White, o Dr. Veltman escreveu uma crítica detalhada para o Comitê Consultivo Executivo do presidente da Conferência Geral. E nesse relatório, o Dr. Veltman disse o seguinte: o comitê concordou que a evidência de Reh, ou falando sobre o Dr. Walter Reh, revelou que Ellen White, em seus escritos, usou várias fontes mais extensivamente do que acreditávamos anteriormente. Isso foi publicado na página 14 do relatório do Dr. Veltman, que foi publicado em 1988, cujo nome Life of Christ Research Project. Quem quiser, é só jogar esse nome na internet e você consegue baixar o PDF desse material facilmente. O Dr. Walter ainda comenta no seu livro The White Lie que após o Dr. Veltman ter examinado os materiais a respeito de Ellen White, que ele tinha disponível na época, ele elaborou uma crítica detalhada para o Comitê Consultivo Executivo do presidente da Igreja Adventista em Washington. E nesse documento ele usou as seguintes citações. Primeiro, citação de Raymond Cottrell, onde Cottrell disse o seguinte: a evidência de Walter Reh e as suas conclusões serão e são sumamente prejudiciais para a fé da nossa membresia em Ellen White. O pastor Cottrell ainda afirmou o seguinte: dizer que eu vi era uma expressão usada por Ellen White, e ele está se referindo a isso, e expressões similares a esta, no caso, se referem ao conhecimento e não às origens celestiais do conteúdo das visões, é pedir-lhe a gente que deixe de crer o que se lhe ensinou durante toda a sua vida. A óbvia leitura da expressão em seu contexto o faria a entender que as visões têm uma fonte celestial. Esta explicação obriga a gente a chegar à conclusão de que não se pode assumir a integridade de Ellen White. Ainda o Dr. Veltman citou o que o pastor Edward Rippenstall falou.
onde ele disse o seguinte: o material de Walter terá um efeito devastador sobre a membresia da igreja. Muitas das respostas que se oferecem agora não são realmente satisfatórias para aqueles que examinaram a informação. O Dr. Veltman, ao apresentar um artigo sobre as descobertas e conclusões de seu trabalho, que se estendeu por 8 anos a um custo de $500 mil, isso nos idos dos anos entre 1980 e 1990, a conclusão, essa que foi publicada então em 2 etapas na revista Ministry, que é uma revista exclusivamente dedicada a pastores, ele escreveu o seguinte: o propósito desta afirmação fundamental, e para muitos uma verdade óbvia, é expor claramente os seguintes fatos. É de primeira importância notar que a própria Ellen White, e não os seus assistentes literários, foi quem compôs o conteúdo básico do texto do Desejado. Ao fazer isso, foi ela quem tirou expressões literárias de obras de outros autores sem dar-lhes crédito como suas fontes. Em segundo lugar, deve ser reconhecido que Ellen White usou os escritos de outros de forma consciente e intencional. Os paralelos literários não são resultado de acidente ou de memória fotográfica. Tendo vista o fato de que ela empregou assistentes editoriais, nossa evidência mais clara dos empréstimos literários de Ellen White vem de seus diários e manuscritos pessoais. Se quisermos estabelecer com mais precisão o grau de dependência literária, seria bom estudar os manuscritos tal como saíram de sua mão, comparando tanto as sentenças dependentes quanto as independentes. Cada manuscrito deve ser tratado como um todo. Quando tomamos o capítulo como a unidade básica de composição, nos afastamos vários passos da obra básica de Ellen White. Esta é a primeira e fundamental conclusão que nunca deixa de suscitar uma investigação mais aprofundada quanto às suas implicações. Implícita ou explicitamente, Ellen White e outros que falaram em seu nome não admitiram e até negaram a dependência literária da sua parte. Publicada então na revista Ministry de dezembro de 1990. No mesmo artigo, ainda, o Dr. Veltman escreveu o seguinte: Ellen White usou um mínimo de 23 fontes de vários tipos de literatura, incluindo ficção, em seus escritos sobre a vida de Cristo. Na verdade, não temos como saber quantas fontes estão representadas na obra de Ellen White sobre a vida de Cristo. Além dos 72 capítulos restantes do texto do Desejado, há outros 2 livros para revisar. Ele coloca lá Taught from the Mount of Blessing e também Christ's Object Lesson. Então são os 2 livros aí que ele menciona que tem que ser revisado. Estes 23 escritores são suficientes, contudo, para responder às perguntas que tantos têm feito. De quais escritores Ellen White tomou emprestado? Que tipo de livros eles estavam escrevendo? O espaço aqui não nos permite pesquisar todos os 23. Mas não há necessidade de cobrir tudo, já que muitos se enquadram na categoria literária de Vidas Vitorianas de Cristo. Os livros nesta categoria nunca pretenderam ser biografias. Hoje, eles provavelmente seriam classificados como ficção histórica. Um relato obviamente ficcional é The Prince of the House of David, ou conhecido como Príncipe da Casa de Davi, do autor Ingraham, que é uma obra ao qual Albert Schweitzer se referiu como um dos romances edificantes sobre a vida de Jesus destinados à leitura familiar. Ingraham apresentou seu trabalho como uma coleção de cartas escritas por uma testemunha ocular na Palestina, cartas estas enviadas para o seu pai no Egito. A obra popular de William Hanna foi projetada para ser prática e devocional. Portanto, não é de admirar que paralelos como Hanna possa ser encontrado em 13 dos 15 capítulos do Desejado que investigamos. Ainda lemos o seguinte, escrito pelo Dr. Veltman. Como você harmoniza o uso de fontes por parte de Ellen White com suas declarações em contrário?
ou declarações contraditórias? Você acha que a declaração introdutória do The Great Controversy, ou declaração introdutória do livro O Grande Conflito, constitui uma admissão adequada de dependência literária? Resposta do Dr. Veltman a este questionamento. Devo admitir desde o início que, em minha opinião, este é o problema mais sério a ser enfrentado em conexão com a dependência literária de Ellen White. Ele, o problema, atinge o cerne de sua honestidade, integridade e, portanto, de sua confiabilidade. Bom, o que percebemos, né, leitura aqui de uma boa parte aqui do artigo que foi publicado pelo Dr. Veltman, sendo as suas conclusões a respeito do estudo que ele elaborou. O seu relatório tem mais de 2.000 páginas, então quem tiver interesse, a gente sugere entrar realmente na internet, jogar o nome lá como nós mencionamos anteriormente, pesquise e você vai encontrar facilmente, tem o PDF facilmente, você pode baixar naturalmente em inglês. O White State, ele mantém uma página na internet onde ele explica sobre os plágios de Ellen White. Observe que eles defendem Ellen White, mas em nenhum momento eles são capazes de negar que ela plagiou. Veja aqui comigo. Olha o que o texto está falando. Então, falando do projeto de pesquisa, né, Vida de Cristo, que é traduzido, que é o nome do projeto do Dr. Fred Veltman, que foi designado diretamente do presidente da Associação Geral, e ele dedicou 8 anos na preparação de uma análise detalhada de 15 capítulos do livro desejado. Ele gastou o equivalente a 5 anos completos na tarefa de produzir, então, um relatório com 2.561 páginas, como nós falamos, mais de 2.000 páginas. Nos 15 capítulos selecionados de sua pesquisa, o Dr. Veltman descobriu o quê? Olha o que ele descobriu. Embora Ellen White tivesse usado materiais de 23 outras obras literárias, ou seja, o próprio White State está afirmando que o Dr. Veltman escreveu que ela utilizou. E, na verdade, nós temos na informação que ela não usou 23 materiais, mas ela usou pelo menos 23. Não se sabe ao certo qual é a quantidade ou qual é a extensão dos seus plágios. Um outro detalhe importante que tem que ser observado é o seguinte: foram feitas uma análise apenas em 15 capítulos do livro de Ellen White, O Desejado. Ou seja, não foi abordado todo o livro, e esses 15 capítulos foram suficientes para absorver 8 anos de estudo e pesquisa. Naturalmente, naquela época não tinha internet, o que dificultava. Não havia computador para que você pudesse buscar as informações e amarrar tais informações umas com as outras, né? Concatenando, então, as informações. Veja que esses 15 capítulos consumiu aí 2.500 páginas. Então, se tivéssemos muito mais capítulos analisados, qual seria a extensão e o tamanho deste relatório produzido, então, em cima do livro Desejado de Todas as Nações? É algo que nós temos que pensar, né? Um outro detalhe ainda em relação ao sistema da Igreja Adventista e também dos defensores de Ellen White é alegar que, em relação a esse artigo do Dr. Veltman, as pessoas acabam se apegando ao que ele escreveu na parte principal do artigo, porém, que as pessoas deveriam também observar a opinião dele no pós-escrito pessoal a respeito do assunto, e aí as pessoas acabam tirando suas palavras do contexto e alegando que então Ellen White era plagiadora e que o Dr. Veltman concluiu isso. Olha que informação mais absurda. Porque o artigo é muito claro em relação ao fato de que Ellen White copiou sim material de pelo menos outros 23 autores diferentes. Isso está muito claramente escrito, nós lemos isso. No pós-escrito do Dr. Veltman, nós inclusive lemos aqui, agora a última parte que nós fizemos a leitura, era justamente no pós-escrito do Dr. Veltman. E ele deixa sua opinião pessoal, né, de forma muito clara. E com certeza ele fez isso para se defender e não ser mais uma das vítimas de perseguição da Igreja Adventista. É isso mesmo que você ouviu. Porque quando alguém dentro da organização se levanta e mostra um erro, essa pessoa ela é excluída da igreja. Ela é assim, convidada gentilmente a se retirar com um chute no meio do traseiro. Afinal, todos aqueles que se levantaram para mostrar os erros da instituição, as suas falácias, a sua falsa profetisa, as suas falsas doutrinas, foram todos escorraçados da Igreja Adventista. Tomaram um belo pé na bunda. Essa é a verdade. Esse último texto que nós vimos, então, ele está
justamente no seu pós-escrito pessoal. E aí nós vamos observar aqui mais um detalhe nesta mesma página. Observe ainda a fala do próprio Dr. Veltman aqui no seu pós-escrito. A pergunta de número 2 foi feita, né? E ele coloca lá, ele registra. Você acredita que Ellen White foi uma ladra literária ou plagiarista, como alguns têm falado? Responde ele, na opinião dele. Como salientei no meu relatório, a investigação não abordou a questão do plágio. Embora não possamos resolver isso aqui. E nem pretendo minimizar a sua importância. Em minha opinião pessoal, é que ela não era culpada desta prática. Encontramos citações literais de autores que não receberam o crédito. Veja a fala dele, gente. Ele fala assim, a minha opinião é de que ela não é culpada. Porém, aí ele fala, né? Anteriormente ele fala, olha, nosso relatório não abordou, não trabalhou exclusivamente em cima do plágio. Ele começa falando isso. Só que ele trabalhou em cima do plágio porque foi realmente para isso que ele foi contratado. Ele não fez, talvez, uma análise profunda, específica em relação ao plágio, mas ele foi atrás, sim, do material e confrontar material, de saber de onde ela copiou, de quem ela copiou. Por isso, eles fizeram todo um trabalho de investigação em cima disso, sim. Tá? Agora, se ele foi analisar se esse plágio era um plágio direto ou um plágio indireto, fato, isso realmente ele não fez. Tá? Aí ele fala assim, ó, mas em relação a essa questão do plágio, olha, nós não podemos resolver isso aqui. Por que ele fala que não pode resolver isso aqui? E o que ele não pode resolver? É claro que ele sabe que é plágio, mas ele está tentando se sair pela tangente para não se colocar numa situação de quem está realmente mostrando os fatos ali e assumindo tais fatos para que ele não coloque a corda no próprio pescoço. Por isso, ele ainda fala assim, olha, eu não pretendo minimizar a importância da questão do plágio, não estou minimizando não. Olha, tem plágio sim, em outras palavras ele falou, tem plágio sim. Nós não estudamos que tipo de plágio é esse, mas tem plágio sim. A minha opinião pessoal é que ela não era culpada, mas olha, sabe, nós encontramos lá citações de outros autores que ela não deu crédito. Ué, se ela não deu crédito, isso daí já é característica de plágio. Então o fato dele ter dito que tem citações de outros autores sem os devidos créditos, só isso é suficiente para concluir, sim, que Ellen White foi uma ladra literária. Simples assim. Ele ainda no seu pós-escrito disse o seguinte, a ideia de que Ellen White trabalhou com estas distinções em mente não resolve a questão do plágio. Também não responde plenamente às questões levantadas em relação ao texto do livro Desejado de Todas as Nações, em que predominam as parafrases e não as citações. O que ele está dizendo aqui? Quando ele fala em parafrase, ele está dizendo o seguinte, ela plagiou parafraseando outros autores, ou seja, é um tipo de plágio ao qual nós chamamos de plágio indireto. Ela pega a ideia do outro autor, aparece algumas palavras, chavões no texto dela e no texto do outro autor, tá? Só que ela reescreve a ideia do autor. Então, ao reescrever, dá a impressão que aquilo é algo que partiu dela e não do outro, mas é uma forma de plágio, sim. Então, falamos que a primeira providência que a Conferência Geral tomou foi contratar o serviço do Dr. Veltman para ele elaborar todo um estudo em cima do livro Desejado de Todas as Nações, que é considerado a menina de ouro de Ellen White. A segunda providência da Conferência Geral foi contratar um advogado católico, jesuíta, para fazer um relatório sobre a questão de plágios, de forma a provar que Ellen White não tinha plagiado. Bom, nós não sabemos o quanto este advogado recebeu por tal serviço, mas com certeza não foi pouco, já que se tratava de um advogado renomado. Podemos perguntar aqui, não havia, será, bons advogados no meio adventista para fazer este relatório? Por que precisava se contratar um advogado católico jesuíta? Qual a intenção que havia por detrás desse tipo de contrato? Será que se fosse um advogado adventista ou um advogado cristão de qualquer outra denominação protestante, esse advogado iria realmente produzir um relatório nos moldes que a Conferência Geral iria querer? Ou, sendo ele um advogado adventista ou de uma outra denominação protestante, ele iria produzir um relatório onde simplesmente falaria a verdade dos fatos? Bom, não é nossa intenção responder isso, mas fica aí para você pensar, analisar e responder estas perguntas. O Dr. Hamik, em defesa de Ellen White, foi o advogado contratado católico.
Ele mencionou no seu relatório um caso ocorrido lá em 1845, em que a circunscrição judicial de Massachusetts exonerou um escritor que havia utilizado as palavras e a ideia de outro em sua própria composição, ou seja, ele plagiou de uma forma indireta, assim como Ellen White fez muitas vezes. E aí o juiz absolveu o réu dizendo o seguinte, abre aspas, somente os tolos tentam fazer novamente aquilo que já havia sido bem feito no passado. Realmente, ninguém pode produzir uma linguagem exclusivamente sua. Em outras palavras, as palavras elas existem há anos e anos. O ponto crucial encontra-se na sua combinação e qual o efeito que se deseja produzir por seu intermédio. Todavia, se alguém no passado, de acordo com a afirmação do referido juiz, escreveu algo esplêndido, admirável, algo que é histórico da experiência comum e cotidiana do ser humano, por que perder tempo tentando inutilmente achar uma maneira melhor de dizer aquilo que já foi dito de forma perfeita? Bom, devemos observar que esse julgamento ocorreu em 1845. A Lei de Direitos Autorais existia há pouco tempo lá nos Estados Unidos. Ela tinha surgido por volta do ano 1790, depois passou por uma revisão por volta do ano 1820. Então ela existia há pouco tempo. E muitas das informações que hoje consideramos dentro da Lei de Direitos Autorais, talvez na época nem fossem consideradas ainda. Houve uma alteração da Lei de Direitos Autorais ainda no ano de 1870. E em 1886 foi introduzido o que é conhecido como Convenção de Berna, ou seja, a Lei de Direitos Autorais Internacional. Observe que Ellen White ela foi acusada publicamente de plágio em 1889, do livro Grande Conflito. Portanto, já estava dentro da vigência da lei, que tinha sido reformulada em 1870. Mais do que isso, já estava dentro da vigência, inclusive, da Lei de Direitos Autorais Internacional. O livro desejado que ela escreveu, quando ela escreve, ela estava na Austrália. Foi no período entre 1890 e 1899. Portanto, também dentro da vigência da lei. E após ela ter sido, inclusive, denunciada de plágio. Em 1889, ela foi denunciada de plágio. Em 89, foi sobre o livro Grande Conflito. Em 1886, ela foi denunciada de plágio sobre o livro em relação à vida de Paulo. Esse livro, em relação à vida de Paulo, foi recolhido sob pena dela ser processada na época. Dessa forma, o Dr. Hamik, ao se utilizar de um caso de 50 anos antes para tentar justificar Ellen White, porque, assim, ela escreve o livro no período de 1890. Ele pegou um caso de 1845, só aí já era 50 anos antes. Então, assim, veja só, ele tenta justificar o erro dela usando algo que já era passado. Isso é, no mínimo, um golpe baixo, para não dizer que é usar de um artifício esdrúxulo para tentar defender aquilo que é indefensável. É óbvio que nós não podemos perder de vista que ele foi contratado pela Organização Adventista para realizar um relatório com a opinião profissional dele. Ele não estava defendendo Ellen White verdadeiramente diante de um tribunal de júri, porque não havia nenhum processo. Então, como o papel aceita qualquer coisa, o que o Dr. Hamik tenta fazer é enganar a todos e subestimar o QI da membresia da Igreja Adventista. Infelizmente, muitos acreditaram no engodo do Dr. Hamik. Mas vamos em frente. Vamos considerar o seguinte. Imagina se alguém resolvesse plagiar os livros de Ellen White e então colocar o seu nome como sendo autor daqueles escritos. E aí vender o material livremente e ainda com preço mais acessível do que os materiais de Ellen White da casa publicadora. Se isso acontecesse, será que a Igreja Adventista iria seguir o raciocínio desse juiz aí nesse caso de 1845? Será que a Igreja Adventista iria gostar de um advogado que tivesse essa posição que o Dr. Hamik teve? É para se pensar. Assim, veremos que o que a sociedade de hoje e daquela época define como plágio, o Dr. Hamik, ele define como uso honesto. Simples assim. Ele continuou no artigo que foi publicado, né? Foi uma entrevista que ele deu. Ele continua dizendo o seguinte: agora, pessoalmente, eu não tenho nada contra a ideia de que Deus a tenha inspirado a escolher algum trecho de um determinado livro.
E se Deus a inspirou a selecionar algo que já havia sido escrito antes, talvez de forma melhor do que ela mesma poderia fazê-lo, qual é o problema? Veja que o desonesto agora tornou honesto, na opinião do Dr. Hamik. É possível que Deus possa mandar alguém copiar de outro? Sim, eu concordo com isso. É possível. Só que Ellen White deveria, no mínimo, usar aspas e referência, dando crédito aos autores de quem ela copiou. Só isso. Desta forma, ela estaria representando melhor a Deus, que é o Deus da honestidade e da justiça. Dr. Hamik ainda volta a repetir o seguinte: pessoalmente, fui tocado, profundamente tocado por esses escritos. Fui transformado por eles e desejo que os críticos possam descobrir isso. Ora, para quem disse que havia sido contratado para pesquisar os assuntos legais envolvendo o uso de fontes por Ellen White, ele menciona com frequência, aí na sua entrevista, o lado emocional e espiritual dessa experiência. E, na verdade, ele pouco falou do lado legal. Isso trata-se de uma tática, conhecida como a tática do engodo. Eu pergunto, se o Dr. Hamik foi tão profundamente tocado, como ele afirmou aí, com o livro de Ellen White, isso levou a uma conversão ao adventismo? É óbvio que não. É interessante notar que esta entrevista ela foi publicada na revista Adventista em 1981, lá nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, ela foi publicada em 1982. E na época já estava em processo uma investigação muito mais minuciosa feita pelo Dr. Veltman. Naturalmente, o Dr. Hamik, como já falamos, ele foi pago para fazer o mesmo trabalho de investigação, só que da parte legal, de legislação. E devido ao impacto negativo causado na igreja pelo lançamento então aí do livro do Dr. Walter Rare, né, o livro The White Lie, onde ele trata ali, o Dr. Walter tratou a respeito dos plágios de Ellen White, e isso virou notícia internacional, a igreja se viu então pressionada a esclarecer sobre o assunto, como já dissemos. Foi então aí que a igreja, ou a organização, quando eu falo, é a Conferência Geral, né? Eles contrataram o Dr. Veltman, como já dissemos, que consumiu aí uma soma de $500 mil, que nos dias atuais equivaleria a $1.800.000, tá? Em dólar, não estou falando em real, em dólar. E ele começou então o seu trabalho em 1980 e foi terminar em 88. Já o Dr. Hamik, também contratado em 1980, porém o valor recebido nunca foi divulgado. Mas com certeza não foi pouco não. Veja a fala do Dr. Jones sobre este assunto. Vamos mostrar aqui, tá? Ele defende Ellen White, né, naturalmente, no texto. E se ele não defender Ellen White, naturalmente, na época ele também seria mais um convidado gentilmente a se retirar com o pé na bunda da organização adventista. Então, olha o texto, uma pergunta que foi feita ali na entrevista e a resposta aí do Dr. Jones. Então, a pergunta, né, se houve alguma orientação por parte aí da Associação Geral ou então do Patrimônio Ellen White para se proceder daquela forma, e ele responde o seguinte: não, absolutamente. Nós agimos por iniciativa própria. Nenhum desses órgãos teve qualquer participação. No dia 12 de abril, eu comentei com o secretário do Patrimônio, Ellen White, o que nos propunhamos a fazer. Entretanto, em seu departamento, nem a Associação Geral iniciaram o processo. Além do mais, ninguém tinha conhecimento do rumo que a investigação estava tomando ou das suas conclusões tiradas até o trabalho ter terminado e o relatório ter sido entregue a nós. Observe esse detalhe aqui agora que nós, inclusive, destacamos aí para você. As despesas com esse tipo de investigação legal são consideráveis. O que ele quer dizer? Que são valores altíssimos. Contudo, achamos ser importante desvendar a verdade. Portanto, nosso departamento está arcando com os custos. O que chama ainda a atenção nesse artigo é a informação de que o Dr. Hamik gastou mais de 300 horas pesquisando. Olha as bolas, pessoal. O que são 300 horas? Pare para analisar. 300 horas são cerca de 13 dias, se a gente considerar 24 horas. Por dia são 13 dias. Se considerarmos aí 8 horas de trabalho diário, isso pode chegar aí próximo de 30 dias. Isso não me parece uma grande investigação. Mesmo que ultrapassasse 30 dias, não me parece uma grande investigação. Grande investigação, sim, foi a que o Dr. Veltman fez. Ele gastou 8 anos de trabalho. Produziu mais de 2.500 páginas. Tá? Aí sim, foi um grande tempo. Mas você veja como a organização foi tão sacana que eles colocam em termos de horas. Não,
foi 300 horas, para não dizer, gastou aí um mês de trabalho, ok? Para investigar as informações aí, elaborar então um relatório nos moldes que ele fez, pelo dinheiro que ele estava recebendo. Isso não foi realmente um grande trabalho. Mas a IASD, ao invés de dizer que ele levou aí alguns dias trabalhando para ampliar o negócio e enganar os bobos, né? Que na cabeça deles, os membros são tudo bobos. Então, eles colocaram a informação em horas para dar aquela impressão de que foram muitas horas de trabalho. Mais uma vez, o engana trouxa valendo. Gente, contra fatos não há argumentos. É assim que diz o ditado, não é? E assim como não há como refutar a verdade de que Ellen White copiou extensivamente de outros autores. Ellen White procurou esconder o plágio através de parafrases. Ellen White não deu os devidos créditos aos outros autores. Ellen White recebeu royalties por seus escritos, nas costas de outros autores. E ainda, Ellen White negou os tais empréstimos ou os tais plágios quando foi questionada sobre isso. E isso foi ainda muito pior. Bom, eu não creio mais nela como profetisa, porque o Deus a quem eu sirvo, ele é um Deus que ama a honestidade, a integridade, a retidão, o falar a verdade. Tanto que é fato que em Apocalipse 22 tem um verso que diz que lá nos céus não vai ter espaço para os mentirosos. Se as mensagens que ela escreveu foram o que ela chamou de os preciosos raios de luz brilhando do trono, para dizer que isso não saiu da boca dela ou da mente dela, mas sim vieram da boca de Deus e diretamente do trono de Deus, como ela alegava. Então, como tais mensagens vindo do trono de Deus poderiam vir misturadas com o engano, com fraude, com roubo literário e com mentiras? Deus não condescende com o mal e não se utiliza de meios pecaminosos para atingir os seus objetivos. Ele mesmo diz o seguinte em 2 Coríntios 6,14. Que comunhão pode ter a luz com as trevas? Fica aí para pensarmos. A partir de agora, o que nós vamos fazer aqui nesse vídeo é mostrar a vocês alguns parágrafos que foram plagiados por Ellen White e que estão no livro O Desejado. Naturalmente, nós não temos condições neste livro de mostrar todo o plágio, pois é algo muito extenso. Mas nós queremos que você tenha uma noção da extensão do plágio de Ellen White. Nós não vamos estar lendo texto por texto, nem comentando, porque ficaria muito longo esse vídeo. Nós vamos estar passando aqui os textos que foram marcados, destacando aqueles pontos para que você observe o plágio. Alguns textos são plágios diretos, linhas inteiras copiadas iguais. Outras são plágios indiretos, onde ela faz a parafrase. Você, ao ler, você vai ver que a informação que ela está trazendo é a mesma que o outro autor de onde ela copiou. O que nós sugerimos a você, para que você consiga ver de forma clara e fazer uma boa comparação, é ir pausando esse vídeo e lendo o texto. Então, nós vamos passar a informação, deixar um pouco de tempo, rodar outra e rodar outra até o final, para que você possa ter aí a informação e ter uma noção da extensão deste plágio, tá ok? Como você pôde observar, nós passamos aí vários textos, procuramos selecionar textos menores para que você pudesse ter uma noção. Colocamos aí um ou dois textos maiores, mas dentro do material de Ellen White, em relação ao livro Desejado de Todas as Nações, existem textos imensos que foram plagiados e parafraseados. Tá? Então, existem páginas e páginas inteiras nestas condições. Naturalmente, ficaria difícil colocarmos aqui o texto de página inteira para que você conseguisse ler o que Ellen White escreveu e que o outro autor escreveu. Deixamos, então, aí a você uma noção do que realmente ocorreu e aconteceu. Devemos lembrar o seguinte, Ellen White, ela escreveu o seguinte: embora eu seja tão dependente do Espírito do Senhor ao escrever meus pontos de vista quanto ao recebê-los, as palavras que emprego para descrever o que vi são minhas, a menos que sejam aquelas ditas a mim por um anjo, que sempre coloco entre aspas.
Será que ela realmente colocava, entre aspas, aquilo que ela chamava, quando ela plagiava e dizia que era o anjo que tinha ditado para ela? Se ela não fazia ou não fez nenhuma citação, e ela deveria fazer as devidas citações, reconhecendo o material que ela copiou de outros, que ela aqui se refere chamando de anjos? Em outro texto, ela ainda escreve o seguinte: ao escrever estes livros preciosos, se eu hesitasse, a própria palavra que eu queria expressar a ideia me era dada. Pergunto, dada por quem? Naturalmente, ela tenta levar o leitor a entender que era dada vindo diretamente do trono celestial. Mas nós sabemos que não é bem assim. Era dada porque era copiado de outro. Agora, se foi revelado de algum ser, então esse ser com certeza não veio de cima. E aí? Você acredita mesmo que Ellen White era inocente em relação à questão dos plágios encontrados no livro Desejado de Todas as Nações, assim como a Igreja Adventista defende? Fica aí para você responder. Você decide. Em nosso próximo vídeo, nós vamos trazer mais informações a você, não só a respeito de plágios, como outras mais informações a respeito de Ellen White, onde vamos procurar mostrar mais alguns detalhes que com certeza são desconhecidos para muitos sobre esse tipo de assunto. Portanto, não perca o nosso próximo vídeo e fique ligado para acompanhar e conhecer um pouco mais sobre este assunto. Um grande abraço a você e até o nosso próximo vídeo.